Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Um dia cheguei com uma camisola dos New York Knicks da NBA e ele aproximou-se de mim e provocou-me dizendo: "Não torças por eles, torce pelos Chicago Bulls, são melhores." Foi muito divertido. Ele tinha um carisma que nos fazia sentir parte de algo maior. Acabamos de ouvir Santiago, um antigo acólito da paróquia de São Martinho de Porres, em Chiclayo, no Peru, onde conheceu pessoalmente Dom Francis Prevost, o bispo que agora é o Papa Leão XIV. Eles estiveram juntos algumas vezes, mas isso bastou para que Santiago nos fizesse o retrato do homem que agora lidera os destinos da Igreja Católica. Um retrato em que dá para perceber que o bispo era, e seguramente que é, uma pessoa próxima, que gosta de conversar com todos e que é muito alegre. Mas o acólito que falou para o nosso programa destacou também as homilias que tocavam profundamente todos os fiéis. Daqui a pouco nós vamos escutar este testemunho do acólito Santiago, mas para já vamos até à Nigéria para dar conta de dias de horror com dezenas de mortos numa nova vaga de violência que ocorreu na região centro deste país e que se estendeu, Catarina, por 3 dias durante o mês de maio. Sim, Paulo, podemos dizer que foi um fim de semana sangrento e um fim de semana também alargado com muita violência, isto porque esta onda, estes ataques destas aldeias, destas comunidades rurais, algumas aldeias que estão situadas no estado de Benue, portanto ocorreram estes ataques nos dias 24, 25 e 26 de maio, portanto foi respectivamente sábado, domingo e segunda-feira, Paulo. E o balanço é trágico, sem dúvida, porque calcula-se que pelo menos tenham sido mortas 40 pessoas, Paulo. Os dados disponíveis apontam para ataques coordenados e que terão sido da responsabilidade de grupos extremistas de pastores nómadas Fulani. Sim, Paulo, segundo os dados que nós conseguimos recolher junto de sacerdotes na diocese de Makurdi, referem isso mesmo, portanto que os ataques foram coordenados, portanto, ou seja, não foi uma coisa fortuita que aconteceu, mas foi algo que foi preparado, que foi coordenado e que os atacantes que estavam também fortemente armados e abriram mesmo fogo indiscriminadamente sobre várias pessoas das aldeias. Um dos padres contactados pela Fundação AIS descreve mesmo um cenário dramático. Sim, foi o padre Ortese, que é da diocese de Makurdi, Paulo, e ele referiu então que estes ataques estão a ser cada vez mais brutais, cada vez estão a ser mais violentos e estão também ao mesmo tempo a criar graves crises humanitárias, uma vez que aquelas pessoas que têm que fugir das suas aldeias, acabam, e aqueles que sobrevivem, claro, acabam por ser transferidos então para campos de refugiados, para campos deslocados, onde acabam por ficar e são muitas vezes obrigados a mendigar para conseguirem o necessário para poderem sobreviver no dia-a-dia, Paulo. E o padre diz que este horror é uma situação e ninguém imaginava que esta situação pudesse estar a acontecer e ninguém imaginaria que haveria muitas zonas que estavam a ser afetadas por estes ataques, Paulo. Horror é mesmo o que nos vai descrever agora o padre Remígios Inula, que é o coordenador da Fundação para a Justiça, Desenvolvimento e Paz na diocese de Makurdi. Ele diz que nunca pensou que algum dia iria haver um tal sofrimento humano com aldeias queimadas, pessoas a serem mortas mesmo dentro das suas casas. Só nesta diocese de Makurdi há mais de 2 milhões de pessoas em campos de deslocados, vítimas diretas deste terror, de toda esta violência que voltou a atingir a Nigéria há 3 semanas. I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner. Villages burned down, people being killed in their homes, some have been unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. In the diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. In the camps, they lack the basic things of life.
You can imagine the people who used to fend for themselves are having to beg now to eat, to feed. Those who have sleeping mats are less than 500,000. So you are talking about 1.something million people who don't have any place to sleep and then sleep on the bare floor. This is the condition that human beings have been reduced to for many years. We're not talking about 1 year, we're talking about years. So they are living in a circle of hopelessness. But what we have tried to do as a diocese, as a church, is to give them hope. A people without hope cannot exist for long. The internally displaced persons have so many needs, but we do appeal that if it is possible, in whatever way that you can help us, we are begging and we are soliciting your help. I would like to thank the aid to the church in need for all that they have done for us in the Kali Diocese of Makurdi. In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. Continuando por África, assinalou-se no dia 15 de abril 2 anos de guerra no Sudão. Uma guerra devastadora que está a afetar milhões de pessoas. Uma guerra que está na origem também da maior crise humanitária em todo o planeta, mas de que praticamente não se fala. Mas nós vamos falar disto agora aqui no nosso programa e vamos começar pela notícia da morte de um padre que foi atingido por uma bala em El Fasher, que é a capital do estado do Darfur do Norte. Estamos ainda a recolher informações, mas tudo indica, Catarina, que o padre Luca foi vítima, digamos assim, de uma bala perdida. Sim, Paulo, segundo as informações que estamos a recolher e das fontes que contactámos no Sudão, eles dizem isso mesmo, não é? Que o padre Luca, a causa de morte foi de facto uma bala perdida e é um incidente que aconteceu na madrugada da passada sexta-feira, dia 13 de junho, e tal como este sacerdote, Paulo, também 2 jovens acabaram por perder a vida também exatamente no mesmo local. Bom, como dissemos, nós estamos a tentar reunir mais informações sobre este caso, a morte a tiro de um padre no Sudão. Na próxima semana poderemos mesmo retomar esta notícia. Bom, mas este incidente mostra, acima de tudo, que esta guerra está ativa, apesar de não se falar dela. Há outras guerras, de facto, a ocupar a atenção mediática, como agora entre Israel e o Irão, ou na guerra da Ucrânia. Mas, apesar de não se falar praticamente nada sobre o que se passa no Sudão, a verdade é que se calcula que cerca de 4,8 milhões de pessoas fugiram já das suas casas para países vizinhos por causa deste conflito armado, Catarina, em África. Sim, Paulo, e esses são dados da ONU, não é? Portanto, são estes 4,8 milhões de pessoas que são refugiadas, que escaparam então à violência desta guerra e fugiram depois para algum dos países da região. E, essencialmente, Paulo, eles estão concentrados em alguns países, como, por exemplo, no Egito, onde há cerca de 600 mil pessoas do Sudão, no Chad há mais de 700 mil e depois há também vários milhares de pessoas, quer na Etiópia, quer também no vizinho, no Sudão do Sul, Paulo. E a todas essas pessoas, milhares de pessoas, temos ainda de somar milhões de deslocados internos, ou seja, pessoas que fugiram das suas casas, mas que estão agora a viver algures dentro do próprio país. Exatamente, Paulo. E somando todo este conjunto de pessoas, nós chegamos a um número de cerca de 14 milhões de pessoas que estão deslocadas ou que estão refugiadas por causa desta guerra, então, no Sudão, que começou, como o Paulo disse há pouco, em abril de 2023, ou seja, já estamos a entrar no 3º ano de guerra, Paulo. Exatamente. Bom, de facto, são números gigantescos e importa falar disto, importa falar desta
crise humanitária, até porque a Fundação AIS lançou uma campanha aqui em Portugal há uns meses para ajuda de emergência a famílias deslocadas. E nós temos de continuar a dar destaque a esta campanha porque, de facto, há muitas vidas em jogo, em risco. Bom, mas antes disso, vamos tentar explicar isto em linhas muito gerais. Catarina, afinal, que guerra é esta? Bom, Paulo, esta guerra dramática que estamos a assistir pode ser explicada como uma luta, também ela dramática, pelo poder entre dois generais. Por um lado temos o Abdel Fattah al-Burhan, que é o atual presidente e que tem então o exército sobre as suas ordens, o exército do Sudão, e por outro lado temos Mohamed Hamdan Daglo, que era no início deste conflito, era o vice-presidente do Sudão, e este Daglo, este ex-vice-presidente, é também conhecido como Hemedi e que é a pessoa que controla as RSF, ou seja, as chamadas Forças de Apoio Rápido, Paulo. Ou seja, portanto, temos dois exércitos comandados por dois generais que disputam o poder total do Sudão. É isso mesmo, Paulo, e de facto o balanço deste conflito é dramático. Portanto, calcula-se que para além deste número gigante que nós falámos aqui, de 14 milhões de deslocados e refugiados, também os números oficiais falam em cerca de 150 mil pessoas que perderam a vida, mas este número infelizmente ainda pode ser maior, Paulo. Obrigado, Catarina. A situação é de facto mesmo trágica no plano humanitário, como os nossos colegas da ONU News em Nova Iorque destacam numa breve reportagem que vamos ver já de seguida. Desde que as tropas do exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, RSF, na sigla em inglês, entraram em confrontos, a terceira maior nação africana viu se intensificar também a já grave crise humanitária. Pelo menos 3.800 milhões de pessoas fugiram de suas casas para escapar da violência para nações vizinhas. A pressão é por alimentos, água e cuidados médicos. Outros milhões se tornam deslocados internos dentro do próprio Sudão. Um dos maiores acampamentos de deslocados internos na região de Darfur do Norte está sendo alvo de ataques com vários mortos e feridos. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, milhares de pessoas seguem fugindo todos os dias. Já no ano passado, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para o risco de doenças infecciosas se espalharem entre a população por causa da falta de um sistema de saúde e de serviços básicos. E há relatos no aumento de casos de notificações e de receio de surtos, especialmente em abrigos de refugiados e em áreas fronteiriças. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Foi Mônica Gray, da ONU News, em Nova Iorque, a dar conta da situação extremamente difícil no plano humanitário que se está a viver no Sudão e também nos países da região por causa desta guerra que começou a 15 de abril de 2023 e que, portanto, já está no seu terceiro ano. Estas informações que tivemos a dar ajudam a compreender a importância da campanha de solidariedade que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal. E com isto vamos agora lançar o número da semana. Em todos os programas nós queremos sempre apresentar um número que representa algo de importante na vida da Igreja, na vida de todos nós, mas também no trabalho e na missão da Fundação AIS. E o número de hoje é 1230. 1230, que é o número, Catarina, das famílias apoiadas pela Fundação AIS no Sudão, de que estamos a falar. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, face a esta situação crítica que estamos a viver em termos de plano humanitário, decidimos então lançar uma campanha de oração pela paz, claro, mas também uma ajuda de emergência para exatamente estas famílias que estão deslocadas, e é aí então que vamos encontrar esse número que o Paulo fala, o número da semana, as 1230 famílias. São 1230 famílias apoiadas pela Fundação AIS e que estão a ser acolhidas em 3 paróquias, é isto, não é? É isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Portanto, estamos a falar da paróquia de Costi, que acolhe atualmente cerca de 480 famílias, Paulo, portanto, famílias cristãs que estão deslocadas. Depois falamos da paróquia de Kenana, que abriga cerca de 400, e depois também falamos da paróquia de Damazin, com aproximadamente 350 famílias. Ou seja, Paulo, estamos a falar no total, num conjunto de aproximadamente 1230 famílias, que significa, Paulo, talvez mais ou menos cerca de 4.000 pessoas. Muito bem. Estamos então a falar do Sudão, um país em guerra em África, uma guerra entre dois exércitos. Já sabemos que esta guerra começou a 15 de abril de 2023, já sabemos que causou pelo menos cerca de 150 mil mortos
e cerca de 14 milhões de deslocados e de refugiados. E sabemos também que a Fundação AES lançou uma campanha de solidariedade aqui em Portugal para ajudar o esforço da Igreja que abriga estes milhares de famílias. Em concreto, Catarina, para quem nos está a ver lá em casa, o que é que as pessoas agora, em junho, neste mês de junho, podem fazer então para ajudar estas famílias todas que estão deslocadas da guerra no Sudão? Bom, Paulo, para começar, podemos todos rezar pelo fim da violência, para que haja paz então no Sudão. Depois, é também, claro, muito importante ajudar todas estas pessoas que estão a passar por estas dificuldades todas e ajudar no sentido de uma ajuda material concreta e que isso passa essencialmente pela distribuição de alimentos, de redes mosquiteiras, de lonas e até também de cobertores, Paulo. Tudo isto é importante, mas neste momento talvez o que seja mais essencial, o mais importante é sem dúvida a comida, para que haja de facto a sobrevivência de todas estas pessoas. E, portanto, é importante os nossos telespectadores, Paulo, não esquecerem este número desta semana, portanto, as tais 1.230 pessoas, famílias, peço desculpa, que correspondem a cerca de 4.000 pessoas que precisam de facto da nossa ajuda neste mês de junho, Paulo. Muito bem, obrigado. O desafio está lançado. Como já dissemos, há de facto muitas pessoas em fuga dentro do país e vários milhões que entretanto fugiram mesmo do Sudão, procurando abrigo em campos de refugiados em vários países da região. E houve mesmo padres que tiveram também de atravessar a fronteira, acompanhando as suas comunidades em fuga. E alguns destes sacerdotes estão agora no Sudão do Sul. E é para o Sudão do Sul que vamos agora. Vamos até à paróquia de São Quitizo, ao encontro dos padres Francis e Joseph, que gravaram uma pequena mensagem de agradecimento pelo que a Fundação AES tem feito por eles. Uma mensagem gravada junto de jovens que estavam a rezar e que estavam também a cantar. Thank you, Church in Need, for your support, and you are our benefactors, and we thank you for all the support that you are giving us in the parish. Continue, please, and we pray for you pray for us, so that we may go on with our mission together with you. Thank you, really, Church in Need, for your support for us, and we don't have much, only to pray for you. Thank you, Mom. Rabbu ma'akum. Baraka kumala al-qadr ala kulli shay, talebu, talewi, taleidi balsi. Falamos do Sudão, um país em guerra que está a fazer alastrar uma crise humanitária severa pelos países da região. E falámos também já da Nigéria. E proponho agora que regressemos a este país, a Nigéria, para escutarmos o poderoso e motivador testemunho das irmãs de Nossa Senhora de Fátima. Sim, há uma congregação inspirada em Nossa Senhora de Fátima também na Nigéria, e estas irmãs, cuja missão é essencialmente de rezar pela paz, resolveram enviar uma mensagem para os amigos em Portugal, ou seja, para os benfeitores da Fundação AES aqui em Portugal, para agradecer tudo o que tem sido feito por elas. We are an indigenous congregation of the Sisters of Our Lady of Fatima. Our role is to pray and pray for peace. We see ourselves as intercessors, and with what is happening in our country today, particularly in the northern part of the country, and it's affecting us everywhere, a lot of killings,
sometimes we call it political, but there are always some kind of a tune of religious. We now ask that our friends in Portugal, we ask that they remember us in prayer so that we, strengthened with the power of God, will be able to face the challenges of our time. We are meant to evangelize the people of the northern part of the country, and unless we are encouraged, unless we have a strong faith, we cannot do that. But my sisters and novices here are willing to face the challenges, even if it means to die. So it is our prayer that we remain faithful to God who has called us to be able to minister to our brothers and sisters in need in the northern part of Nigeria. Foram os irmãos Nossa Senhora de Fátima, na Nigéria, e este é um bom pretexto para recordar que, com 25 euros, é possível assegurar a subsistência de uma irmã, de uma religiosa, durante um mês. É verdade, Paulo. De facto, nós, como já falámos aqui a semana passada, temos uma campanha em curso de apoio à subsistência das religiosas, das consagradas, portanto, todas estas mulheres que vivem apenas da caridade. Nós temos falado aqui várias vezes temos falado agora ultimamente nos nossos programas, mas é importante voltarmos a insistir de facto neste ponto, que é também um desafio, ao mesmo tempo, mais um desafio, Paulo, para quem está lá em casa, que é este de podermos ajudar então as irmãs, como por exemplo estas irmãs que acabámos de escutar de Nossa Senhora de Fátima, na Nigéria, não é? Que podem também, como elas, portanto, continuar a ajudar outras irmãs como elas para continuarem a sua missão nos vários países onde vivem. E por isso deixo aqui o desafio a quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para nos ligar para o nosso telefone, para entrar em contacto connosco e, portanto, dizer que quer apoiar então uma religiosa durante o mês. E como o Paulo disse, portanto, com 25 euros é possível então apoiarmos a subsistência de uma religiosa durante o mês, Paulo. Muito bem. Em síntese, só para fixar esta informação, com 25 euros é possível assegurar a subsistência de uma irmã durante o mês. É isto? É isso mesmo, Paulo. Portanto, 25 euros ajuda na subsistência de uma religiosa, de uma irmã, durante 25 euros, portanto, durante o mês, não é? Portanto, é a certeza, Paulo, que nós estamos a apoiar alguém, a suportar a sobrevivência, a apoiar na sobrevivência de alguém, neste caso de uma irmã, que está ao serviço dos mais necessitados, dos mais pobres. E estas irmãs, Paulo, estão muitas vezes em zonas de conflitos, muitas vezes em zonas onde estão a pôr em risco a sua própria vida, e nós estamos aqui na Europa, em Portugal, estamos longe, mas mesmo assim podemos de facto fazer alguma coisa por estas irmãs que precisam do nosso apoio para continuarem a trabalhar então nestes países onde são tão necessárias, Paulo. Seguramente. Muito bem, vamos agora fazer uma viagem de alguns milhares de quilómetros até à Islândia, que fica situada entre a Europa continental e a Groenlândia. A Islândia é essencialmente uma grande ilha, é maior do que Portugal, tem 103 mil quilómetros quadrados, mas onde vivem apenas cerca de 360 mil pessoas, pouco mais do que a população do concelho de Vila Nova de Gaia. Pois bem, é na Islândia que vamos encontrar a irmã Celestina Gavrik. Esta simpática carmelita está por lá já há uns 20 anos e a paróquia em que trabalha tem uma extensão de mais de 500 km quadrados. Mas ela não se queixa. Está na Islândia e diz mesmo que se um dia fizerem um convento em Marte e a mandarem para lá, seguramente que ela vai. O voto de obediência obriga a isso. Bom, a irmã Celestina é uma das 20 mil religiosas que a Fundação AIS apoia em todo o mundo. I was called to come to Iceland. It was a big surprise, really. When we make vows, we belong to all our congregation is living and doing. Therefore, if they make a convent up on the Mart, you must go there and live there and work there. We are Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus. Our founder is the Blessed Maria Teresa of St. Joseph, a convert from the Lutheran Church. We are 4 sisters in Iceland. I'm here 20 years.
We have more than 500 kilometers on a space of the parish. And then we had just one family here, one family there. If I don't meet people in the church, but when they have a 7-year-old child, then I knock to them. You have child in that age, you are Catholic, you are listed Catholic, therefore the child has the right to know better their faith. We have a catechesis for child. Do you want it? I saw so many people, Catholics, that miss their contact with their church because of the lack of the personal contacts. We must go to people. Last year we got car with support and also Kircheinot. Thank you ACN for supporting the church in the Iceland. Thank you, God bless you. Without you, we wouldn't be able to go on. Foi a irmã Celestina, uma carmelita nas terras geladas da Islândia, uma das 20.000 religiosas que a Fundação AIS apoia em todo o mundo. Ela própria falou disto quando referiu que o carro em que ela se desloca, que é essencial, claro, para estar junto dos poucos católicos que há na Islândia, esse carro foi oferecido pela Fundação AIS. E da Islândia, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele dá-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé aprovou há dias a constituição do Instituto Católico de Teologia de Macau. Este é o novo instituto que surge depois da Universidade de São José, já há vários anos que cursar os bacharelatos e licenciaturas e também mestrados e doutoramentos em Filosofia e Teologia. Também, para além da Universidade de São José e destas ofertas educativas, há o Seminário Redentoris Mater, também ele vocacionado para a formação de novos sacerdotes. Com este novo Instituto Católico de Teologia de Macau, que muito provavelmente irá ficar também ele sobre a alçada da Universidade de São José, o Bispo de Macau é, no entanto, vai, no entanto, ser o seu principal responsável, sendo que, até ao momento, ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o funcionamento desta nova entidade. Contudo, esta aprovação por parte da Santa Sé demonstra que cada vez mais o Vaticano confia nas instituições de Macau, nomeadamente da Diocese de Macau e também no seu Bispo Dom Stephen Lee, que há muito tempo vem formando novos sacerdotes, sendo até mesmo um exemplo no que respeita à região da Ásia-Pacífico. Assim, este novo Instituto tenha os seus estatutos aprovados o mais depressa possível, uma vez que já estão esboçados, mas precisam de ser, no entanto, alimados para depois serem retificados, e que sejam, então, cada vez mais os jovens que, com novas vocações, venham a integrar a Diocese de Macau, sendo que também podem ser, claro está, também seminaristas que venham de ordens ou congregações religiosas. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos escutar o depoimento do acólito que conheceu o Bispo Prevost, que hoje é o Papa Leão XIV. E vamos também retomar o depoimento da Madre Superiora do Mosteiro de Évora, o antigo Mosteiro da Cartucha, onde agora vivem irmãs de clausura, que rezam todos os dias pelos cristãos perseguidos no mundo. Muito então ainda para escutar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já!
giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo,
A AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
No início do programa nós escutámos um antigo acólito da paróquia de São Martinho de Porres, no Peru, onde conheceu pessoalmente Dom Robert Prevost, que é o atual Papa Leão XIV, que lhe deixou uma forte impressão. Nós já vamos escutar o testemunho de Santiago, é o nome dele, que nos vai ajudar então a conhecer um pouco melhor quem é o Papa, mas antes disso vamos, Catarina, falar um pouco do acólito de Santiago. E a questão é que ele encontrou-se com o bispo Prevost, que agora é o Papa, no fundo, ao meio dúzia de vezes. Sim, Paulo, na verdade foram cerca de 6 vezes, não é? Estas tais meia dúzia de vezes de encontros, mas, no entanto, isso foi o suficiente para causar esta forte impressão no Santiago, neste acólito. Ele fala-nos do Papa, Paulo, como alguém muito próximo, com um sentido de humor bastante grande, alegre, sempre disponível, sempre aberto a escutar os outros. Ou seja, ele fala-nos, de facto, de uma pessoa que é de um relacionamento muito fácil. Não é? Portanto, foram apenas meia dúzia de encontros, mas que tiveram, no entanto, um grande impacto no Santiago. Exatamente, Paulo. De facto, para além desta afabilidade do bispo, agora Papa, da sua simpatia, da sua proximidade, que eu já referi, o Santiago também nos falou, Paulo, o facto das suas homilias do então bispo de Chiclayo serem muito fortes e terem deixado muitas marcas na comunidade. Ele diz-nos que as homilias eram sempre muito empáticas e muito dinâmicas e que deixaram uma forte impressão a todos aqueles que a escutavam. Muito bem. Isto inaugura mais a nossa curiosidade. Vamos então ao encontro de Santiago, o antigo acólito da diocese de Chiclayo e que hoje é colaborador da Fundação AIS no Peru e que nos vai então contar as memórias desses encontros com o bispo Prevost, que hoje é o Papa Leão XIV. Olá, chamo-me Santiago e há alguns anos fui acólito na paróquia de São Martinho de Porres, em Chiclayo, e tive a graça de conhecer pessoalmente o homem que hoje é o Papa Leão XIV. Comecei a acolitar na missa há 5 anos. Servíamos no altar, fazíamos as leituras, segurávamos a batina do bispo, o báculo e o missal. Várias vezes me pediram para acolitar nas missas do bispo Robert Prevost, quando ele estava na nossa diocese. Lembro-me dele como uma pessoa muito alegre, muito próxima, sempre disposta a conversar. Tinha uma maneira de se relacionar com toda a gente, desde os mais pequenos aos mais velhos. Um dia cheguei com uma camisola dos New York Knicks, da NBA, e ele aproximou-se de mim e provocou-me dizendo: "Não torças por eles, torce pelos Chicago Bulls, são melhores." Foi muito divertido. Ele tinha um carisma que nos fazia sentir parte de algo maior. Encontrei-me com ele pelo menos 6 vezes, inclusive quando o Papa Francisco visitou o Peru. As suas homilias tocavam-me sempre. Eram empáticas, dinâmicas e a mensagem era ao mesmo tempo clara e muito próxima, que era uma forma de nos fazer refletir. Também organizava retiros para todos os acólitos da diocese, durante os quais nos tratava de igual para igual, como um pastor no meio do seu rebanho. Só de pensar que este bispo que andou entre nós, que celebrou a missa na nossa paróquia e brincou connosco, é agora o Papa Leão XIV, é algo que me enche de orgulho, de fé e de esperança. Hoje, através do meu serviço como promotor da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, AIS Peru, sinto-me mais empenhado do que nunca. Fazer parte desta missão é uma grande alegria. Poder falar do trabalho da AIS em tantas regiões do Peru e do mundo, ajudando seminaristas, religiosos, missionários e comunidades que sofrem por causa da sua fé, deu-me a oportunidade de viver a minha vocação. No meu trabalho, divulgo a mensagem da Igreja que Sofre, toco corações e ligo-me a mais pessoas por esta grande causa. E faço tudo isto com o mesmo empenho e zelo como quando acolitava o bispo Robert Prevost. Como católico peruano, como acólito e como membro da AIS, agradeço a Deus por esta graça. O Peru está de joelhos e o mundo está a rezar. Viva o Papa Leão XIV! Viva a Igreja! Viva a Igreja! Na semana passada nós começámos a escutar por aqui no nosso programa o testemunho de uma irmã holandesa que está em Évora, no antigo convento dos Cartuchos, onde agora todos os dias se reza pelos cristãos perseguidos, se reza pela Igreja que Sofre e se reza também com a Fundação AIS. Vamos recordar quem são estas irmãs, antes de retomarmos então o testemunho da Madre Superiora. Elas pertencem, Catarina, ao Instituto das Servas do Senhor e da Virgem de Matará. Exatamente, Paulo, e como o Paulo disse, elas têm como missão então rezar pela Igreja que Sofre, pelos cristãos perseguidos, e fazem, como explicámos aqui também na semana passada, Paulo, fazem também em sintonia, uma ligação muito estreita connosco, com a Fundação AIS, Paulo. Muito bem. Esta congregação tem mais de 20 mosteiros em todo o mundo e cada um tem uma intenção
particular de oração. Aqui de Portugal, as irmãs têm então esta responsabilidade de rezarem pelos cristãos que sofrem. É isso mesmo, Paulo. Portanto, nos outros mosteiros as irmãs rezam por várias intenções. Por exemplo, há um mosteiro que reza pela paz no mundo, há outro que reza pelas intenções das famílias, pela proteção das famílias. Portanto, isto só para dar aqui alguns exemplos. E aqui então, em Portugal, em Évora, estas irmãs rezam pelos cristãos perseguidos e isso é de facto extraordinário para nós, Fundação AIS, porque estas irmãs estão, de certa forma, intimamente ligadas com a nossa missão também que é esta, não é? De trabalhar diariamente pelos cristãos perseguidos, Paulo. Sem dúvida. O mosteiro tem 11 religiosas de várias nacionalidades, Brasil, Holanda, Argentina, Ucrânia e Chile. Muito bem, vamos então agora retomar o contacto com a Madre Superiora, a holandesa Maria Schuster Cruchem, de 52 anos de idade. A irmã gravou esta mensagem dirigindo-se diretamente a todos os cristãos perseguidos no mundo. We know also that you know how important prayer is and that you feel also strengthened by the prayer of other people. So that's why it's for us so important that you know that there is a monastery in a small part of the world, in Portugal, in Évora, where there is a monastery where the sisters think of you every day and pray for you every day. I do not pretend to know what you're going through. I do not, because I don't live in a situation of persecution. But I know that in the community of saints that we live in, that we are brothers and sisters in Christ, and that we can help you through our prayers. And we try to do that by thinking of you every day, praying for you every day. Every Friday we have a special reminder of the intention of our monastery. So we think about it even more. And I really hope that this will be a strength for you to know that there is some community of religious sisters that has this particular intention, that you are not forgotten, that we think about you, we pray for you, and we try to help you in this way. We have no other way to do it, but like I said, we know that prayer is a very powerful weapon, so to speak. We don't use the weapons that the world uses, we use the weapon that God gives us. And that is the prayer. We have the liturgical prayer, we have adoration every day, 2 hours. Of course, the Holy Mass, the Rosary. We have our own silent prayer. We live here in a world of silence. Maybe you can hear the birds, but that's like all you know here. We try to live every day united, every day more united with Christ, with God, through Our Lady. For us, Our Lady is very important. And in this silence, we try to live this continuous prayer, that we are called to do, to live in this continuous relation with God, and to sanctify ourselves that way, and to give our life really for the good of the church and for the good of mankind, and for us especially also for your spiritual good, for your spiritual well-being, and that you will have the strength to remain strong in your faith and to have this perseverance until the end. Like we all need this perseverance, and it's a grace we need to ask from our Lord. The perseverance in our faith is a grace that is very unmerited. It's not something that we can merit by our works. We need to ask it, and we know that for people who live in difficult situations, in times of persecution, in places of persecution, this perseverance may be even more of a challenge. And so that's why we want to help you by our prayers, our liturgical prayers, our personal prayer, our silence, our dedication to the Lord, and to really give our life completely to our Lord. Foi a Madre Superiora do Instituto das Servas do Senhor e da Virgem de Matará, em Évora, em que todas as irmãs rezam todos os dias pelos cristãos perseguidos no mundo. Já na reta final do programa de hoje, vamos ainda dar conta de que a Fundação AIS esteve recentemente na paróquia de Meda, na Diocese de Lamego, num trabalho que é amoroso, constante, que a Fundação vai fazendo de apresentação nas paróquias do que é esta realidade da Igreja perseguida, dos cristãos que sofrem, da liberdade religiosa que está ausente em tantos e tantos países. Foi o nosso colega, o Félix Lungo, que esteve lá e, entretanto, o padre Basílio, de Meda, enviou-nos uma mensagem a agradecer a nossa presença e também a missão da AIS. Vamos agora escutar um excerto dessa mensagem.
Portanto, devemos rezar pelos cristãos perseguidos, pedindo que a realidade possa ser diferente, mas sobretudo para lhes dar força a eles, para aguentar as perseguições e dar-nos coragem a nós, que muitas vezes temos falta dela para viver a nossa feira de uma forma sem vergonha, sem medo, que às vezes existe nas comunidades. É uma última atitude que devemos ter também é de apoio a esta fundação. Se ela existe para ajudar os cristãos perseguidos e em dificuldade, é nosso dever, e eu já faço isso há algum tempo, também devemos ajudar com aquilo que pudermos para que muitos outros cristãos possam ter melhores condições para viver a sua fé. Mesmo a finalizar o programa de hoje, vamos apenas recordar que este ano é possível fazer a consignação de 1% do IRS, e atenção, que acaba este mês, este prazo, e que podemos e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. Sem dúvida, Paulo, e é muito importante esta ajuda, que é sempre uma ajuda muito significativa. E no ano passado, como temos dito aqui no nosso programa, Paulo, este valor da consignação que a Fundação AIS recebeu foram 121 mil euros, que foram enviados para a Diocese de Pemba, exatamente para a ajuda para os deslocados de Cabo Delgado, os deslocados vítimas do terrorismo, e que já falámos aqui, falamos tantas vezes nos nossos programas, Paulo. E aquilo que eu penso a quem nos está a ver, de facto, é que este ano volta a ajudar, através da consignação, a ajudar a Fundação AIS fazendo esta consignação, porque esta é uma forma muito fácil para Paulo e também sem qualquer custo, que é uma forma então que será fácil para podermos ajudar mais e mais cristãos que vivem em tantos países onde estão a sofrer tanto, Paulo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Vamos agora escutar uma pequena peça que elaborámos para si sobre isto, sobre a importância de se ajudar os cristãos perseguidos também quando preenchemos a declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado, em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, depois de recordarmos que podemos e devemos ajudar a missão da Fundação AIS também quando preenchemos a nossa declaração de IRS, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está tudo sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.